Olá, mais um Na Casa do Povo no ar, o nosso podcast em que batemos aqui um papo com os vereadores da Câmara Municipal de Campinas. O nosso convidado de hoje é o vereador Rubens Gás, mas como é de praxe, antes de falar com o vereador, eu vou fazer a minha auto e audiodescrição. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados na altura dos ombros e eles estão com mechas loiras. Eu hoje estou com uma blusa... Ela é cenoura ou laranja para alguns, né? Mais para cenoura, eu acho, tá? Aqui ao meu fundo nós temos o estúdio do Na Casa do Povo, todo em preto. À minha esquerda é uma TV com o logotipo do podcast Na Casa do Povo, escrito em azul e branco. Vereador, seja bem-vindo e eu já o convido também a fazer a sua auto e audiodescrição. Muito obrigado, Mirna. Eu estou como vereador, tenho os olhos castanhos, a pele clara, eu sou calvo, né? E o rosto, acredito, um pouco gordo, bem, né? Estou com a camisa aqui azul, de manga comprida, sou uma pessoa de 1,83 m, alto, e essa seria a descrição mais básica que eu poderia passar. Tá certo, então. Rubens Gás é um dos vereadores da Câmara de Campinas, que foi reeleito aí para a nova legislatura 2025, e ele foi reeleito com 6.960 votos. Na eleição passada, ele teve aí 4.971 votos. Qual é a sua avaliação, vereador? Evidentemente que a gente fica um tanto quanto envaidecido com esses 40% acima. 2.000 votos, né? Sim, 40% acima do passado. Uma campanha simples, que não houve alardes. Se vocês procurarem aí, vocês vão ver que é uma campanha pobre, né? Nos parâmetros dos demais. Eu fiz questão de fazer minha campanha num canteiro na saída do bairro, com uma tenda sanduíche, onde eu sentava e simplesmente cumprimentava aquele que passava de carro e aquele que passava por ali também, né? E isso foi a minha tônica, né? Eu tenho um perfil que acredito que não vou mudar. Eu vejo cada eleitor como um patrão, né? Eu sou cônscio dessa responsabilidade, que sou empregado de cada um, e na medida do possível procuro responder às expectativas de cada um, evidentemente, muitas das vezes tem muitas falas esdrúxulas, tem coisas totalmente incoerentes, mas eu, na minha pequenez, procuro levar para eles a confiança, a confiabilidade, que eu acho que tem que ser determinante para todos os políticos. Sim, vereador, a gente teve aí antes dessa eleição, quando o senhor teve aí quase 5.000 votos, a gente estava em período de pandemia e a maioria fala que foi um período, ainda mais quem não estava acostumado a trabalhar com a internet, estava mais acostumado a trabalhar com a sola de sapato, teve aquele impacto na campanha. Essa campanha de 2024, ela foi mais fácil? Mirna, nessa campanha de 2024, eu estou dizendo, no meu caso especificamente, que eu posso responder. E não é com soberba nem com arrogância, né? É simplesmente algo que eu acredito. Eu simplesmente colhi os frutos daquilo que eu havia plantado, de uma maneira sem buscar criar novos horizontes para a campanha, naquilo que eu sou baseado, na simplicidade, na objetividade e no meio do povo. Essa, para mim, é a tríplice, é as vertentes que eu levo durante todos esses 3 mandatos, esse próximo, né, pelos quais eu fui eleito. Vereador, o senhor atua principalmente ali na região dos Amarais, é isso? O vereador, eu sei que é vereador da cidade inteira, isso a gente sabe, mas quando a gente pensa, né, no maior número de indicações, de requerimentos, olha lá no site da Câmara, procura lá nos arquivos, a sua área de maior atuação é o lugar onde o senhor vive, inclusive, é ali na região dos Amarais, é isso?
Sim, Mirna, e não poderia ser diferente, porque eu particularmente sou muito favorável ao voto distrital, porque eu tenho pertencimento da região. Será que um dia vai ser realidade o voto distrital? Eu acho que é importante, principalmente numa cidade, numa metrópole Campinas, com 1.200.000 habitantes, né? Eu vejo assim, o que é que eu posso oferecer para o povo vamos falar do Campo Grande, se eu não tenho uma familiaridade com lá. Então, com a região, eu tenho muito. E a minha bandeira sempre foi a vulnerabilidade. Eu trabalho também muito ali na região até que você mora, ali no Portelinha, Shalom, aquelas coisas, porque o que eu vejo, Mirna, e algo totalmente visível, é que aqueles que elegem, que são os menos favorecidos, de uma maneira ou outra, o sistema acaba não contemplando da maneira como deveria. Porque nós temos que olhar de uma maneira bem incisiva para esse povo, para essa comunidade. Quando você vê uma Portelinha que tem 17 anos, que é próximo de onde você mora, que nunca teve uma iluminação, e a gente consegue articular e levar a iluminação, levar a água individualizada para quem, muitas das vezes, quando chegava meio-dia, não tinha água para poder dar banho numa criança para ir para a escola, que são condições básicas para qualquer ser humano, isso não tem preço. Sim. Então, nosso trabalho é voltado a isso. Evidentemente que o cobertor é curto e você não tem essa onipresença de poder estar em todos os cantos. Por isso a gente busca, de uma maneira bem incisiva, contemplar aquela região que a gente vive e de uma maneira que todo mundo percebe que realmente a gente se entrega àquela região. Sim, agora quando a gente pensa nessa atuação parlamentar, principalmente agora nos últimos anos, como que o senhor falaria, quais são as principais demandas de onde o senhor atua aqui? Olha, isso a gente conseguiu através do nosso trabalho, através de indicação, emenda impositiva ou requerimento, dar andamento a esse processo, ou o que a gente ainda não conseguiu e vai trabalhar para fazer? Como que é isso? Mirna, você quer que eu faça uma descrição do que aconteceu, do que poderá acontecer? Por exemplo, olha, a gente queria que tal região tivesse tido tal coisa. A gente foi até esse ponto e não conseguiu que fizesse tudo e agora a gente continua. Não, essa a gente teve 100% daquilo que a gente estava atuando, estava trabalhando, estava negociando com o executivo, até porque, gente, eu sempre enfatizo aqui no Na Casa do Povo que há muitas vezes, vereador, o senhor vai dizer se no seu caso é não, as pessoas confundem e acham que o vereador ele tem que fazer obra, né? O vereador, ele indica, ele destina, no caso das emendas impositivas, mas quem tem a caneta no final é o executivo. Mas, no entanto, o vereador tem que trabalhar duro para que aquilo aconteça. As funções do vereador, nós sabemos muito bem que é legislar, que é fiscalizar e representar. A representatividade eu acho fundamental e procuro exercer com excelência. Quando você fala numa região que nem a nossa, que estamos no 3º mandato, uma região que foi considerada uma região estigma da violência, quantos paradigmas temos quebrado durante todo esse tempo. As pessoas não frequentavam lá, até hoje ainda existe uma resistência, porque quando olhava para o São Marcos, achava que era um lugar leproso, uma sociedade totalmente contaminada, e todas as repreensões que nós tivemos por falta de políticas públicas, que levou muitos, né, a se perderem, hoje já não estão no meio de nós. Eu bato sempre na tecla que o que mais mata é a falta de oportunidade. O que mais matou, o que mais destrói uma região é a falta de oportunidade. E é o que a gente está tentando mudar. Nós, quando entramos, nós batemos muito nessa tecla da regularização. Hoje existe, e provavelmente daqui a um mês será entregue mais 144 matrículas,
remanescente de um fato que precisava da anuência do verde. E nós entregamos cerca de quase 1.000 matrículas lá. Mas o que é? Aquele pessoal ali da região daquele projeto do Parque Quilombo? Sim, do Parque Quilombo falta 2 situações. Tá. Falta 144 famílias que têm um escoamento, um rio submerso e precisaria da anuência do verde para que aquelas casas fossem regularizadas. Já está em fase cartorial. Tenho conversado com o secretário. Mas e aquela questão, vereador, como que ficou isso, para quem não conhece lá a região, aquela questão de que inicialmente, pelo Parque Quilombo, algumas famílias teriam que sair de algumas áreas. Isso não existe mais. Já saíram todas. Todas já saíram. Evidentemente que há questionamento, porque uma saiu, outra não saiu, porque uma é mais próxima, que é uma questão técnica que não tem como discutir. Certo. O que ocorre hoje é o seguinte, que nós temos hoje praticamente quase 1.000 famílias que receberam o seu título na titularização, a sua escritura, podendo vender, podendo reformar sua casa, podendo deixar o seu bem aos seus entes queridos, e isso eleva a autoestima da região. Com certeza. Nós temos uma região hoje cuja acessibilidade não existe nenhuma área sem pavimentação. Então qualquer casa hoje ela tem sua discriminação, e nós estamos correndo atrás agora para que haja o CEP, porque é um direito deles, e algumas ruas que, devido a isso, a essa abertura, serão denominadas. Nós já temos algumas já em fase de andamento. Então a região houve uma mudança, uma roupagem totalmente diferente. Hoje quem olha para a região vê uma região totalmente mudada. Isso foi feito em 8 anos. Foi o executivo? Foi o Parque Quilombo? Evidentemente que sim, mas sem querer aqui ser soberbo, evidentemente que teve as nossas mãos. Sim. Porque a gente trabalhou de forma sistemática. Nós participamos de N reuniões que não andavam, reuniões que poderíamos até perder essa dotação, né, que é uma dotação federal, e conseguimos conciliar, né, através da comunidade, através dos órgãos públicos, para que isso desse sequência. E graças a Deus, quem vai na região, ou quem foi na região algum tempo atrás e vai na região, vai perceber de forma visível as mudanças. Gente, para quem está assistindo aqui Na Casa do Povo, eu vou dar uma resumida e aí o senhor complementa, por favor, que o senhor é muito bem informado. O Parque Quilombo é o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Quilombo leva esse nome por quê? Porque ali corta a região dos Amarais o Ribeirão Quilombo, né, que é um ribeirão que lá na frente vai desaguar no rio Atibaia. Então é toda uma questão de trabalhar essa recuperação, né, do ribeirão. A gente lembra que antigamente, eu lembro que eu fui fazer uma reportagem lá, já disseram que já teve até carro aí dentro, né, do ribeirão. E como que está isso hoje? Mirna, graças a Deus, inclusive eu tive uma fala com o Elton Pimenta essa semana e terminei numa fala que eu acho que vai ser o nosso carro-chefe nesses 4 anos, que é trabalhar com a sustentabilidade. Tem coisa que é interessante, você vê o pessoal lá na região falando, por que não canalizar? E olha que coisa linda é você ter aquele ribeirão correndo, uma água transparente, limpa, é uma coisa bonita. Nós somos uma região arborizada. Essa água nasce lá na Escola de Cadetes, é isso? Exatamente. São dois ribeirinhos, né, que cortam ali, depois o terceiro. Fazendo da Santa Elisa. O da Santa Elisa, que é o da Lagoa, né, que é o da Lagoa, que é o que realmente margeou todo esse trabalho. Tá. Pelo Ribeirão Quilombo, nós não conseguimos realizar porque o Exército, na época, não exigiu uma contrapartida que não foi possível. Sim. Mas não atrapalhou o trabalho, toda a regularização daquela área. Então, hoje o que nós temos, que muitas das vezes, quem mora lá se equivoca, porque o Ribeirão Quilombo é exatamente aquele próximo que sai da fazenda e corta ali por baixo do Jardim Campineiro, Recanto Fortuna. Tá. Aquele que corta o bairro, que vem da Santa Mônica, é o Ribeirinho da Lagoa. E lá na frente que eles se unem, né? Eles se unem,
né? E então é isso aí. Então a gente tinha essa dificuldade. Mas quem vai na região hoje, que nem eu te disse, todas essas transformações que aconteceram de forma drástica, a valorização, a autoestima, o que tem ocorrido é algo que tem chamado a atenção, e a gente trabalha na área social, a gente trabalha... Eu vejo uma coisa que me chama muita atenção. Nós destinamos uma emenda impositiva para que nós pudéssemos fazer uma areninha. E a gente fez uma areninha num local de descarte que une o São Marcos, a Vila Esperança e uma parte até do Campineiro. Eu moro lá há 48 anos, Mirna. Eu conheço todo o histórico, passei por dificuldades, sou, que nem muitos, um sobrevivente do sistema, e eu sei o que eu passei lá. Eu vivi época lá que você não poderia transpor o local que você morava. Você não poderia sair do São Marcos ali do centro e ir no Campinho. Você não poderia ir no Campineiro, você não poderia ir no Barro Preto, você não poderia ir na Santa Mônica, mesmo sendo uma pessoa do bem. Porque os territórios todos eles eram segregados e cada território tem um comando. E quando eu vejo aquela areninha que nós fizemos lá embaixo no São Marcos, quando você traz as crianças que vêm da Vila Esperança, que encontra com o São Marcos e o Campineiro, essa junção muda toda a característica daquilo que nós vivemos lá atrás. Sim. Porque a interação é algo tremendo. E eu posso te dizer, e convido todo mundo para ir lá, porque muitos ainda vivem numa mística que a região precisa que haja segurança para ir, que tem medo de ir. É um dos lugares que eu vejo mais agradável para você conviver. Sim, inclusive já vou dar meu testemunho aqui, sempre vou lá no espetinho ali, beirando a pista ali, ó. Sim, tudo. Então, e outra coisa, você vê é um lugar realmente que, olha, eu fico muito orgulhoso de ver a evolução que nós tivemos em tão pouco tempo. É difícil, né, quando se cria um paradigma, quando se rotula, né, não se acaba do dia para a noite, mas graças a Deus o que nós vemos e o que nós estamos acompanhando ali é algo que nos chama muita atenção. É de forma vertiginosa as mudanças que têm ocorrido. E Aladino Selmi? Ótimo, Aladino Selmi. Então vamos lá, Mirna. O que é que nós queremos e vamos lutar para que possa haver nesses próximos 4 anos. Tá. E eu falo em cima pautado de fala. Eu detesto fala, detesto seja quem for, que use do momento político com promessas que não possam cumprir. Já tenho aqui um depoimento do Vanderlei de Almeida, nosso vice-prefeito, uma pessoa que eu admiro muito, que ele fez um vídeo juntamente comigo, trazendo 3 situações que eu particularmente não abro mão, que é o recapeamento da Aladino Selmi, onde nós temos aí um fluxo de mais de 600 carros no momento de pico. Nós sofremos muito ali, porque tem momentos ali que é fila quilométrica, as pessoas perdem mais de 20 minutos para atravessar a linha do trem. Então, o recapeamento da Aladino Selmi já é algo que ele colocou na proposta de governo. O senhor fala da linha do trem, aquele pontilhão antes de passar para o CDHU, é isso? Sim. Tá. Isso é essa. A outra que a gente não tem falado é a abertura do túnel, que nós já estamos brigando há mais de 6 anos, porque é inadmissível que aquele gargalo tem provocado, né, tanto para quem vem de Sumaré ou da nossa região ali de outros bairros, no horário de pico eles perdem muito tempo. E o que acontece? Eu tenho muita propriedade para falar disso. 2026 agora, a concessionária VLI, né, ela
fará a renovação de mais 30 anos, e conseguimos, e aqui eu quero trazer a figura do Vinícius, o presidente da INDEC, que participou de reuniões no Ministério Público, o próprio Jonas e o Dário também, mas para que nessas audiência pública colocasse a abertura daquele túnel como prioridade, porque a VLI ela trafega por 351 cidades, e evidentemente que tem várias demandas que elas têm que atender. Sim. Mas a nossa ficou como prioridade, e correndo tudo certo dentro de um cronograma que foi por eles estipulado, e a gente discutindo, em meados de 2026 haverá a abertura daquele túnel que dará condições para que nós podemos ter uma fluidez no trânsito. Sim. Não obstante a isso, Aradino Selme, a abertura do túnel, o Ceprocamp que virá para lá, que a licitação será em dezembro aqui, que nós precisamos. Já em 2025 vai ter Ceprocamp lá? Vai ter a licitação para fazer. Tá. Aliás, isso aí está atrasado, que já era antes, eu estou cobrando direto da FUMEC e a Tesouraria. Algo que não pode faltar na região, que é o CRAS, que a gente mesmo destinou no primeiro ano uma emenda de 1.200.000 para a construção do CAS, mas por questão jurídica a nossa destinação não foi possível ser aplicada. Hoje quem precisa do CRAS tem que ir onde? Olha, hoje quem precisa do CRAS é um paradoxo, viu? Porque quem precisa do CRAS, e nós sabemos que quem precisa do CRAS não tem condições nenhuma de se locomover, eles têm que vir aqui na Praça do Japonês, aqui no Guanabara. No Guanabara, pegando 2 ônibus, e não é só a falta de otimizar o tempo. Muitas das vezes eles vêm e acabam não sendo contemplados com aquele que eles queriam. Então, na realidade, é uma região que está à mercê, né, de uma outra pessoa que se prontifica a ir, e totalmente desguarnecida de um direito básico da população. Então, o CRAS nascente é algo que eu vou cobrar. Já tem até nome, então? Tem, porque esse é intersetorial, né, nascente. O CRAS nascente é algo que eu vou cobrar, e tenho cobrado de forma bem contundente, e nós sabemos que nós temos que atender. É impressionante o que está acontecendo. E só para dar sequência naquela região que está acontecendo empreendimento, que eu acho importante falar, que eu acho que é fundamental para a transformação da região. Já falamos com o deputado, com o Jonas, com o Dalben, com o Carlos Sampaio, com o prefeito, com o Vandão, que também ele colocou em pauta isso aí, é a pavimentação da José Sedano. Quando se fala de José Sedano, muita gente, as pessoas podem entender, muita gente conhece o Montanher, que a José Sedano, ela sairia ali pela Vila Olímpia, ali pelo CDHU, quem conhece o CDHU São Martins, e cairia no Real Parque. O que faria? Faria todo o desenvolvimento da região, e interligar Sumaré com Paulínia, Campinas. Analisa bem, vê o que vai acontecer. Você já imaginou a pessoa precisando ir à Unicamp com urgência? Todo esse outro trajeto que ele vai fazer, ele levaria 25 a 30 minutos. Tendo essa estrada pavimentada, é 10 minutos. Quantas vidas salvarão? Questão de segurança. Você chama a segurança, demora 25 minutos para os guardas chegarem, para o policiamento chegar no local. Cortando isso aí, 10 minutos. Então é imprescindível, e eu não sei porque já não está no radar de uma maneira mais incisiva do governo essa transformação na nossa região. Isso é algo, é uma premissa que não tem como fugir disso. O senhor acha que a região virando distrito, isso será resolvido, se isso acontecer? É uma dos nossos questionamentos também, o distrito da região, mesmo porque os empreendimentos estão tomando conta, é uma região cuja geografia é muito boa, você vê que não é acidentada. Sim. É uma região que tem tudo para crescer muito, e o que nós precisamos é desse impacto, desse envolvimento, né? E eu acredito muito nisso, eu acho que é uma das regiões mais promissoras, né? É evidente que tem que trabalhar tudo dentro de um estudo técnico aí, avaliando e valorizando
algo que para mim é muito importante, que é a região dos Amarais. Vereador, o senhor falou agora há pouco sobre a questão da sustentabilidade, né, que inclusive trazer essa consciência da importância da sustentabilidade para os moradores ali da região dos Amarais. E eu sigo o senhor nas redes sociais, eu vejo que muitas vezes, e às vezes até várias vezes no mesmo lugar, o senhor aponta, olha, a gente veio aqui, pediu para a prefeitura vir aqui tirar o lixo que foi jogado, né? E passado algumas horas desse serviço, o senhor mostra que ali tem lixo de novo, né? Isso é um calcanhar de Aquiles que ainda o senhor não conseguiu pensar em... Gente, vamos pensar que, olha, acabou de limpar, não vai jogar, leva no ecoponto, faz de outra forma. Como que faz para tentar conscientizar as pessoas? O senhor já tenta fazer isso nas redes sociais, mas no dia a dia? Olha, Mirna, a conscientização é a resposta para tudo, né? É o momento de refletir. Eu já joguei muito lixo nos anos 70, nos finais dos anos 70, porque eu achava que era normal. Eu já coloquei lixo em carriola e joguei na estrada dos Amarais, porque eu não tinha essa consciência. E evidentemente que a gente está trabalhando com cultura, né? Uma cultura secular dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós, que era muito mais fácil pegar e descartar um sofá dentro de um ribeirinho. E isso a gente tem trabalhado. E interessante que à medida que se trabalha, na medida que você começa a embelezar o bairro. Eu estou te dizendo isso dessa areninha, onde todos os dias era recorrente, a Bruna está aqui, sabe muito bem disso, os pedidos de limpeza. Você acabava de limpar, o pessoal já vinha, e normalmente não era daquele local. Jogaram entulho aqui. Quando você faz uma areninha que muda completamente todo o visual, ali, né? Aquela coisa linda. Olha, é impressionante. As pessoas hoje olham para lá e só pensam em cuidar. Aí você tem que trabalhar em outras áreas, né? Buscando cada vez mais, não dando condições para que haja essa área ociosa. Sim. Né? E trabalhando com a sustentabilidade, trazendo as escolas, né? Que nós precisamos, e é importante que as escolas participem. O próprio Padre Antônio tem esse trabalho, e isso é um trabalho que a gente tem que fazer de forma proativa, né? Com iniciativa, e é assim que nós vamos mudar a região. É interessante, a Bruna que está aqui, você vê como nós somos de uma região, uma cidade pequena, que eu gostaria que você conhecesse, Três Fronteiras, deve ter hoje 8, 10 mil habitantes, né? Próximo de Aparecido Taboado, Santa Fé do Sul. Você entra na cidade, você vê uma cidade limpa, você não vê, pelo menos, eu não tenho visto das últimas vezes, você não vê o muro pichado. É uma questão de cultura, né? Uma coisa, né? Então isso a gente precisa trabalhar. Agora a gente tem que trabalhar conforme nós trabalhamos com os animais. Eu canso de dizer, eu já participei há muito e muito tempo atrás, que eu estou falando isso quando eu era adolescente, que era comum você pegar um gato, colocar num saco, levar ele a uma certa distância, chegar lá, rodar o saco e soltar o gato. Então isso era comum, né? Porque não havia a conscientização. E quando nós vemos que hoje a causa animal tem causado uma conscientização em toda a sociedade, nós estamos vendo aí muito bem essa polêmica, essa discussão com relação aos rodeios. Sim. E tudo isso é em detrimento que a causa animal tem tido uma potencialização enorme, né? Nos alega. O senhor é a favor ou contra o rodeio aqui na nossa cidade? Totalmente contra. Eu sou a favor da causa animal. Tenho a Maria Locatelli, uma amiga minha. Na medida que foi comprovado, e é comprovado que os animais sofrem, né? Eu sou totalmente contra. Nós poderíamos e podemos, né, ter outro tipo de eventos, mas não precisamos, com esse evento, sacrificar qualquer tipo de animal. Ter feiras agropecuárias que não tenham esse tipo de ou senão, espetáculo. já que nós vamos fazer
o rodeio aí com os animais, eu sugiro colocar uma rinha também, né? Já que, vamos colocar uma rinha, vamos trabalhar com tudo isso, já que. Não é? Não, você está entendendo o que eu estou dizendo? Entendi, eu estou sendo irônico. Irônico, viu, gente? E com ironia mesmo. Essa ironia tem que ser feita, porque a gente não pode ficar nessa hipocrisia exacerbada de não falar as coisas, de pensar de uma maneira diferente. Os maltratos aos animais ainda acontecem, né? E a gente tem que ter essa consciência. Precisamos mudar e precisamos, acima de tudo, não valorizar somente os animais, mas valorizar os ativistas, porque é um dom de Deus. Eu estive no Taquaral esse tempo atrás, eu vi um senhor lá que ele angaria, não sei de que maneira, 7, 8, 10 sacos de rações, e ele começa a distribuir aos gatos, e muitas das vezes ele é discriminado por uma questão ou outra, mas ele está ali, ó, alimentando aqueles gatos. Então, uma pessoa dessa tem que ser valorizada. Sim. Eu não faria isso. Eu não tenho esse dom. E os que têm o dom têm que ser muito respeitado e muito considerado. É um dom que Deus deu. É impressionante. Eu tenho um rapaz que trabalha comigo, que é ativista da causa animal. Vou te dar o nome dele aqui, Bivilacqua, mora até na tua região. Ele passa, às vezes, situações difíceis dentro da sua casa, porque ele compra ração para dar para os animais na rua. Os protetores independentes têm bastante essa história, né, vereador? Mesmo porque nós sabemos também, não vamos ser hipócritas aqui, que muita gente usa disso. Como usa de qualquer outra. Mas aos verdadeiros, aqueles de coração, aqueles de puro, nós temos que cada vez mais enaltecer, valorizar e entender que eles realmente são pessoas escolhidas por Deus para que possam seguir e defender essa causa com essa garradia que eles têm. Vereadora, a gente está aqui hoje na gravação do programa, a gente lembra que esse é o último podcast de 2024, é a segunda temporada, né? E depois a gente, se Deus quiser, volta a conversar o ano que vem. Mas a gente está num período aqui na Câmara Municipal que nós já tivemos a aprovação da legalidade e vamos aí para aprovação do mérito da lei orçamentária de 2025. E é nesse momento que os vereadores começam a se articular e a fazer a proposta das emendas impositivas para o ano que vem. Fala um pouquinho das suas prioridades quando o senhor pensa em emenda impositiva para 2025. Ô Mirna, as emendas impositivas, eu sempre bato na tecla, né? E voltando àquilo que eu te disse, evidentemente que você é vereador de Campinas, mas a gente olha com um olhar mais carinhoso para uma região que nos é cobrado de forma rotineira, diariamente, e a gente preocupa muito com a saúde básica. Então a gente tenta, na medida do possível, contemplar a saúde básica. Existe um programa aqui que era para ser, que estava projetado já para o ano passado, que eu acho um programa excelente, porque na vida eu aprendi com meu pai e procuro colocar em prática, muitas das vezes eu não coloco, mas a educação, a maneira de se falar, de se portar é muito importante, porque eu perdi meu pai com 97 anos, um homem autodidata, um homem que todo mundo admirava, e eu nunca vi ninguém levantar a voz para ele, porque ele tinha uma tonalidade e ele trabalhava dentro de uma razão que chamava atenção. E aí as pessoas se perdiam porque é exatamente em cima disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das coisas que mais mexe comigo e que me entristece muito é o atendimento. Quando uma pessoa vai a um centro de saúde, ele não vai lá para ficar de maior, pular dentro de uma piscina ou num bar, ou ir ouvir uma música, dançar. Ele vai lá porque já está com a fragilidade emocional que a saúde mexe com a gente. E quando você entra dentro de um centro de saúde, muitas das vezes a maior reclamação, talvez seja a maior, é um atendimento rústico, grosso,
sem as pessoas estarem preparadas para poder tentar psicologicamente acalmar aquela pessoa, eu acho que isso aí já deveria ter mexido há muito, muito tempo. Houve um projeto que era para ser implantado o ano passado, que não foi. Nós estivemos lá conversando com a secretária, e esse projeto está tudo encaminhado para que possa ser feito nesse ano. Até nós destinamos 580 mil para os 4 centros de saúde da nossa região. É que uma empresa terciarizada, com pessoas especializadas, com pessoas que possam realmente ter essa primeira fala, sejam as pessoas que irão cuidar do usuário. Eu acho isso de extrema relevância, porque aí você consegue mudar os conceitos. Quando você vê alguém falando, eu fiquei mais de 2, 3 horas aqui e não recebi uma resposta, é um absurdo, menina. Hoje, toda aquela região é atendida onde? No centro de saúde? Nós temos o centro de saúde da Santa Mônica, do São Marcos, né? Tá. Cássio Raposo, que é do CDHU, Tá. e o do São Martins. E estamos também pleiteando para que tenhamos um lá no Vila Olímpia, que eu acho que poderia dar um jeito de equacionar todo aquele grupo, né? Sim. Mas isso eu acho fundamental. Então, se esse projeto de fato sair, que a gente já enviou, eu acho fundamental. Evidentemente que a gente sofre com recursos humanos, existe uma série de fatores aqui, que se a gente for falar nós vamos longe, né? Então a gente se preocupa com a saúde, com os hospitais que nós vamos destinar. Muitas das vezes o dinheiro que a gente joga na saúde, ele é diluído, não é aparecido, porque, sinceramente, eu bato nessa tecla, estou falando da emenda, né? Porque já existe um cronograma para que isso seja feito. Correto. Então eles só usam aquilo ali como um aditivo, como algo paliativo que já é estudado. Saúde é algo que precisa trabalhar muito, você sabe disso, e por mais que trabalhe, sempre vai haver esse disparate das pessoas acharem que não está bom. Mas a saúde nós vamos trabalhar nesse sentido. Com relação ao resto da emenda, como nós moramos numa região periférica que nem as demais, evidentemente que a gente vai trabalhar no esporte e nos serviços públicos. É Sim. Algo que mais nos mexe, né? Porque é algo que vai poder... Eu acho que a Areninha veio para ser algo marcante na região. Quando você coloca uma areninha, que nem nós colocamos 3 na região lá, você vê o engajamento, você vê as mães contentes, os pais contentes, as crianças saindo de casa, jogando bola até 10 horas, 11 horas, até um horário que possa. Mudou-se a cara da região. Então a intenção nossa é, se Deus nos der vida nesses 4 anos, provavelmente cada ano poder ter uma areninha para poder ir dividindo na região. Sim. É isso. E trabalhar no intuito aí de poder melhorar através de praça, interação. Eu acho isso fundamental, porque é assim que há as mudanças. É as pessoas terem esse espaço para interagir, né, de convivência, para se conhecerem, para poderem ter uma comunidade mais unida, uma unção melhor. Tá certo, vereador. 2025 chegando, tem alguma, apesar da sua experiência, tem alguma expectativa em relação ao próximo ano, independente das emendas impositivas? Miriam, você me conhece, você sabe que eu não tenho papas na língua. O que eu vou falar aqui foge de tudo aquilo que parece até incoerente. Mas meu pai lá atrás, ele foi um político muito respeitado, na época que se tirava dinheiro do bolso, um homem totalmente altruísta, né, que vivia em função do próximo, porque a frase dele que ele sempre me passou é aquilo: quem não vive para servir não serve para viver. E essa frase aí é algo tremendo. Então a gente procura atender essa fala dele e seguir essa sequência dele. O que eu penso da política? Eu entrei aqui sem ninguém me conhecer, evidentemente que tem no DNA que veio dele, nunca participei de nada. O que eu poderia dizer, eu hoje, não queria ser candidato, todo mundo sabe. Eu acho que é necessário uma renovação periódica, eu acredito muito nisso.
Eu acho que, seja quem for, precisa ter uma mudança, não por falta de qualidade, mas existe algo que às vezes o comodismo, o jeito da gente ser, acaba não dando condições para que haja adrenalina para o próximo. Eu acredito nisso. Eu acho que deveria na política ter essas mudanças. Vereador, para mim, deveria ser 2 mandatos, depois ele ficava 1, poderia voltar. Meu ponto de vista. E uma mudança geral no comando, independente de quem quer seja, para que a cidade possa andar de uma maneira de conhecer novos horizontes, novas ideias, não ficar nada contra o que... Eu quero só que você entenda meu ponto de vista. Claro. Eu bato muito nessa tecla. É do sistema geral político eleitoral do nosso país, né? Exato. E eu estou aqui, sinceramente, porque acredito que nós fizemos um trabalho lá que foi chamativo, que é um trabalho participativo, onde que a gente procura responder a todo mundo de maneira real, não fugindo daquilo que a gente acredita, que a massa era a relevância. E a gente aqui nada mais é do que um figurante. Tá certo, então, vereador, muito obrigada pela sua participação e, se Deus quiser, até o ano que vem. Obrigado, eu agradeço muito, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam ter um Natal aí feliz, juntamente com os seus, com muita saúde e acreditando sempre que é possível mudar, que é possível melhorar. Um beijo no coração de cada um. Tá certo, então, olha, Na Casa do Povo fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar essa entrevista e outras lá na playlist do youtube.com/TV Câmara Campinas. E claro, sempre ligadinho aqui na nossa programação, nos canais 11.3 da TV aberta, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra. Até mais.